Muito bem, então. Eu estava aqui lendo um livro muito interessante, A História da Música Evangélica no Brasil. E realmente, né, um ótimo registro histórico, né, de como a música começou, a música evangélica aqui no Brasil, desde muito tempo atrás, e como ela veio se desenvolvendo durante os anos. Muito interessante o registro histórico, né? Conta mais ou menos a biografia e a discografia dos cantores e conjuntos mais importantes, mais famosos aí da história da música evangélica no Brasil. Já vem algum tempo que eu venho falando, seja em pregações, seja em estudos, acerca da questão da música. A música é extremamente fundamental para o culto cristão. O culto cristão, segundo algumas pesquisas históricas, né, essa questão do louvor congregacional, ele começa a partir de John Wesley e seu irmão Carlos Wesley. Então, eles, a partir daquele momento, começaram a introduzir a música no culto, visto que alguns costumam dizer que você conhece muito mais a teologia de John Wesley através das músicas de seu irmão, Carlos Wesley. Porque realmente os louvores, eles tinham o objetivo de comunicar teologia e ensinamento. Então, eram pautados por uma sólida teologia bíblica. Né? E durante muitos anos essa foi a principal característica dos louvores, usados então como uma ferramenta, né, de culto congregacional, devoção e também no cunho evangelístico. No Brasil, por exemplo, a música ela adquiriu contornos muito evangelísticos durante a história, né? Porque, via de regra, o objetivo de louvar a Deus é louvar a Deus. Então você canta para Deus. Porém, algumas ramificações e modificações tornaram, né, a música cristã mais de cunho evangelístico por muitas vezes, em que você canta para comunicar o evangelho, falar acerca de Cristo e evangelizar as pessoas, né, para que as pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus, pelo evangelho e sejam salvos. E nós temos registros e mais registros de pessoas que foram atraídas à fé através de ouvir um louvor. Claro que o louvor por si só ele é insuficiente, mas Deus, agindo através do louvor, fez muitas vezes, de forma muito comum, atraiu as pessoas à fé, né? A ouvirem o evangelho, serem tocadas por ele, serem regeneradas, serem salvas. Isso é fato, isso é verdade. Porém, a gente sabe que gradativamente a música ela acabou tomando rumos que não deveria tomar. A música acabou tirando a centralidade da palavra, né? E tendo contornos de relevância maiores do que a própria pregação. E os cultos gradativamente passaram a ser mais estimulados pela música, né? Os cultos se tornaram musicais e a palavra ela acabou sendo relegada ao segundo plano. Não mais a pregação, né, é o ponto central do culto, e sim as músicas. E aí nós temos, né, o desenvolvimento de algumas décadas recentes para cá de músicas adotando cada vez mais ritmos populares, ritmos, né, que estavam atrelados a muito comuns, né, e muito queridos na cultura secular. A música foi adotando esses contornos e aí com o advento aí mais recente ainda, a música ela tornou-se uma ferramenta mesmo de manipulação de púlpito ou de manipulação de plateia, né? Então, os louvores, principalmente na era worship para cá, eles ganharam contornos bem diferentes do que de fato eles eram até então. Porém, eu sempre falo, e já falei várias vezes, alertei várias vezes sobre isso, porque a igreja moderna ela perdeu a capacidade de discernimento em muitas circunstâncias, de modo que a beleza, a harmonia e a sensação gerada por isso é confundida com presença de Deus.
a reação gerada na plateia é confundida com o mover de Deus. De modo que, sem medo nenhum de exagerar, muitas vezes é a técnica, a qualidade e a letra que fazem o movimento, e não o Espírito Santo. E hoje, né, eu cheguei a essa conclusão com mais certeza ainda, ouvindo uma coisa bem interessante. Hinos que são produzidos por inteligência artificial. Hoje nós sabemos que a inteligência artificial está fazendo coisas extraordinárias, inimagináveis até pouco tempo atrás. Mas eu estava ali ouvindo alguns louvores no YouTube e eu encontrei um canal, né, que são louvores produzidos por inteligência artificial. Então, todo o louvor, a canção, a voz, tudo é inteligência artificial. Ou seja, não é feito por humanos, sim por algoritmos, por sistema. E os louvores, muitos deles louvores clássicos e louvores até mesmo da harpa cristã. E são louvores extraordinários. A música ficou extraordinária. Se você ouve com atenção, é muito belo de se ouvir. Muito belo. E aí, ouvindo atentamente, meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão, e aí olhando os comentários das pessoas, as pessoas dizendo, olha como é espiritual, como Deus se manifesta, como fui tocada pela presença do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando, vejam como a música por si só, ela tem o poder de nos fazer pensar que é Deus que está agindo através dela. A música por si só, se você condicionar o teu espírito, você vai sentir-se que você será tocado, né? Aquela sensação de ser tocado pelo sobrenatural. Só que é absolutamente criada por inteligência artificial. Alguém vai advogar, tá, mas Deus pode agir através disso, mas não é este o ponto. A questão é que a música por si só, né, muito bem executada, ela pode nos fazer pensar que aquilo vem da parte de Deus, que o cantor é usado por Deus. Tanto é que alguns dos mais desinformados, né, eles comentam lá, né, que o cantor é abençoado, né, como esse cantor é abençoado, como ele é ungido, mas é uma inteligência artificial, é um computador, não é um ser humano. John Piper, ele também falou acerca da questão da inteligência artificial, mas ele falou sobre outra realidade, que talvez a gente vá abordar em outro vídeo. Ele fala sobre o fato dele ter pedido para o ChatGPT, né, escrever uma oração com base na teologia de um outro teólogo famoso norte-americano. E aí o ChatGPT produziu a oração. E aí ele lê a oração no púlpito. E ele diz, e a oração é teologicamente perfeita, bela, muito bem produzida. Mas daí ele fala assim, isso aqui é computador. Isso aqui não é vida, não tem vida. Isso aqui não é algo real. Isso aqui é um computador. Isso aqui não tem valor algum diante de Deus. Por quê? Porque não é produzida de um coração sincero e quebrantado diante da presença de Deus. É um sistema, algoritmo. E aí, o que eu quero falar com esse pequeno vídeo? Muitos cantores, eles acreditam estarem sendo usados por Deus, quando na verdade todo o movimento e toda a ação é produzida de forma artificial, pela forma como eles cantam, pela forma como eles tocam um instrumento e pela forma como eles se posicionam. E aqui que está o grande problema. Por quê? Porque eu já nos meus estudos falei várias vezes para cantores, né, para músicos, que jamais eles devem medir a própria espiritualidade com base na reação da plateia. Porque a reação da plateia, ela é muito subjetiva. Porque pessoas que estão predispostas, né, com a vida cheia de circunstâncias, problemas, dificuldades, quando elas entram num ambiente que toca a música certa, canta a letra certa e tem a atmosfera certa, elas vão chorar. Se elas forem um pouquinho mais desinibidas, elas vão até mesmo gesticular, né? Elas vão se movimentar, elas vão adorar.
E aí o cantor, que às vezes não é o que deveria ser e não tem aquela vida espiritual e não vive conforme as escrituras, ele é iludido achando que Deus o está usando. E isso eu tenho visto com muita frequência. Pessoas que acreditam piamente que estão sendo usadas por Deus, quando na verdade é somente a ilusão do ambiente. É somente a ilusão do ambiente, é somente a ilusão da atmosfera criada através de uma música correta, uma melodia correta, a letra correta e até mesmo a postura correta do cantor. Eu até nem falo que o cantor, ele intencionalmente ele está manipulando as pessoas. Em alguns círculos sim, a coisa é arquitetada para isso. Porém, nesses contextos que eu observo, às vezes o cantor até é honesto, porém o cantor negligencia a sua responsabilidade espiritual. Ele não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca por santidade, mas ele acredita piamente que Deus o está usando através do seu louvor, através da música. Mas a inteligência artificial é a prova absoluta de que você não precisa ter nada de Deus para tocar as pessoas. Não precisa nem ter uma pessoa. Um algoritmo consegue fazer isso. Então, isso é a prova da falta de discernimento que nós temos, pelo menos dessa percepção de que é possível sim você criar um ambiente espiritual de forma artificial e iludir e ser iludido com isso. Eu vejo muitas pessoas que estão distantes da vontade de Deus, distantes da palavra de Deus, mas quando ganham uma oportunidade se tornam pessoas espirituais, devotas, quebrantadas, né? Pessoas que são usadas por Deus, o que é uma incoerência direta com as Escrituras. É uma incoerência direta com as Escrituras. Então isso é de se pensar, é uma discussão interessante hoje em dia. Eu sempre costumo dizer isso, né, para músicos, cantores, cuidado com esse negócio de medir a espiritualidade sua com base na reação das pessoas, porque a reação das pessoas é volátil, é subjetiva e não precisa ser espiritual para gerar barulho, quebrantamento, gritos, pentecostalismo, mover, não precisa ser espiritual. Isso aí é a coisa mais fácil de se fazer em qualquer igreja totalmente depravada, totalmente herética. Você vê movimento, você vê quebrantamento, você vê mãos levantadas, lágrimas caindo, você consegue ver isso. Por quê? Porque isso é emoção humana, confundida com presença de Deus, confundida com o mover de Deus. Portanto, fica o meu alerta para você que é músico ou cantor. Cuidado. Se você não está sendo aquilo que deveria ser e não se esforça por uma vida disciplinada, na busca da presença de Deus, numa santificação real, você está iludindo a si mesmo e iludindo as pessoas que estão te ouvindo, com técnica, com profissionalismo, né, e com talento, né? É a ilusão do talento. Eu costumo dizer que hoje em dia, na questão da música, nós vivemos uma época da idolatria do talento, né? Por isso que você vê que cristãos aí, cantores famosos, né, completamente fora, né? Mas quando cantam, todo mundo vai às lágrimas. Quando canta, todo mundo é tocado. Tocado por quê? Pela técnica, pelo profissionalismo e pelo talento, não pelo Espírito Santo. E isso a igreja tem perdido, essa percepção e esse discernimento a igreja tem perdido. Por quê? Porque tem lucrado com ele, né? Tem lucrado com ele. Por que que às vezes as igrejas convidam cantores que têm assim um péssimo exemplo, letras heréticas, que são realmente famosinhos e gostam dessa fama, mas eles convidam para grandes eventos? Por quê? Para atrair pessoas. Mas o objetivo não é honrar a Deus, glorificar a Deus e submeter a Ele. O objetivo é apenas atrair pessoas, né? Então a gente faz o que é necessário para atrair pessoas. Se essa pessoa está em destaque e ela traz bastante gente, não importa se o que ela fala está errado, se a forma como ela vive está errada, se há muita inconsistência nas suas letras, nas suas canções. Isso aí não interessa. O que interessa é fazer o movimento. E muita gente entrou por essa porta. É uma pena.